Eu venho de uma família totalmente disfuncional, sabe? Desde os meus avós, os meus pais, os meus tios, são pessoas assim. Meu avô era muito agressivo, a minha avó era uma coitada sofredora, sabe? Os meus tios, depois de adultos e casados, eles têm tipo competição entre eles, sabe? Não são unidos, não tem amor um pelo outro, é cada um pela sua própria família, pelos seus filhos, e olhe lá, né? Até os filhos às vezes têm raiva dos pais. E os meus pais abandonaram os filhos, eu e mais 3 irmãos, na infância. E assim, é uma família totalmente disfuncional, desregulada emocionalmente, sem afeto, sem amor. Eu não tenho lembrança nenhuma dos meus pais, nem tios, de abraço, de carinho, de um eu te amo na minha infância, nem na minha adolescência. Então, assim, tem dias que dá uma tristeza, sabe? E eu fico me perguntando assim, eu tô com 36 anos, e eu me pergunto, será que essa tristeza um dia passa? Porque eu vejo, às vezes, minhas irmãs, ou eu fico pensando em outras pessoas que também veio de famílias disfuncionais, e eu vejo elas assim, vivendo uma vida normal. E eu me pergunto, será que é só eu que tô ficando velha, ainda carregando esse sentimento de assim, mesmo quando eu tô alegre, um momento alegre, sempre depois vem aquela tristeza, sabe? De não ter uma família, literalmente, não ter família. E agora, eu e meus irmãos, depois que a gente tá ficando mais velho, né, na casa dos 30, eu vi que aconteceu mesmo o que aconteceu com meus tios e aquele afastamento, sabe? Eu não sei se é porque a gente começa a ficar adulto e começa a ver as máscaras, as pessoas sem as máscaras. E eu vejo que acontece a mesma coisa, sabe? Não tem união dos irmãos. Às vezes você manda uma mensagem, você fica no vácuo e você vê que a prioridade das pessoas são outras e irmãos não são prioridades e deixa no vácuo e tanto faz, tanto fez, sabe? Não tem união, não tem afeto, não tem nada. E aí você acaba, no meu caso, eu acabei perdendo o vínculo também, assim, com meus irmãos, sabe? Não tem afeto, não tem amor, não tem uma mensagem. Eu sei que se eu mandar mensagem vou ficar no vácuo, porque é aquele negócio, né? Depois de adulto, as pessoas só pensam em dinheiro, em conquistas e também tem a família deles, né? Enfim. E eu me questiono, será que é porque eu não tenho filhos que eu fico sentindo essa tristeza ainda da minha família passada? Que é desunida, que não tem amor e não tem afeto? Não sei. Mas eu também penso assim, isso não seria essencial para uma pessoa? Desde criança até na velhice, ter uma família unida? Isso não seria o essencial, sabe? Eu penso assim, às vezes eu me cobro, eu penso assim, já passou dessa fase, você tem que se virar agora e ser independente emocional totalmente, 100%. Só que eu penso, o sentido da vida é isso, então, é você ser totalmente centrada em si e não ligar pra nada, não ter amor a ninguém, não ter união com ninguém? Não sei, né? Eu acho que não faz muito sentido. E eu fico pensando, eu nunca quis ter filho, mas às vezes eu penso, se eu tivesse um filho, que base familiar que esse filho ia ter? Ele não teria avós, nem da minha parte, nem da parte do meu marido. Ele não teria bisavós, né, que já morreram. Os meus pais são vivos, mas sempre cagou pra gente. Em 2024, eu tentei uma reaproximação com eles, mas no ano seguinte, durante todo o ano, eu percebi que se eu não mandasse uma mensagem, eu não recebia nada. Então eu decidi cortar a relação total. São bloqueados e eu não quero mais contato, sabe? Não quero mais tentativas de afeto, de contato, porque são só momentos assim para status, sabe? Não é afeto verdadeiro, não é amor verdadeiro. Depois, quando entra o ano, passa o ano inteiro, não tem troca, não tem nada, sabe? Então eu decidi que eu não quero migalhas de final de ano, de Natal. Não quero essa falsidade, essa hipocrisia de estar unido, tirar foto e depois no ano seguinte você não receber um bom dia e se você mandar é um tanto faz, sabe? Então eu desisti dessa busca por união familiar. Mas é ruim, sabe? É ruim você ter que aceitar que não adianta, que a sua família não tem amor, não tem afeto, não tem união, não tem o que fazer, sabe? Às vezes dá uma tristeza, sabe? Hoje mesmo eu me peguei refletindo sobre isso, sabe? Poxa vida,
A gente é rodeado de pessoas e ao mesmo tempo a gente é muito sozinho, sabe? Eu acredito que muitas pessoas vivem assim. Eu vi um vídeo de um rapaz hoje no Instagram que ele tentou ir morar sozinho, mas ele sentiu muita solidão e voltou para casa dos pais, onde tem os pais dele, a irmã, o cunhado chega, o sobrinho dele chega e ele diz que se sente muito feliz com isso. E eu pensei, poxa vida, me deu até uma inveja, sabe? Existem sim pessoas, famílias unidas, né? Mas tem uma boa parte, sim, que é muito desunida, muito sem afeto, sem amor. E tem aqueles familiares também que são unidos fisicamente, mas nunca teve aquele afeto, né? O abraço, o toque, o eu te amo. Enfim, só sei que é difícil a gente aceitar isso, sabe? Eu tô com 36 anos e eu penso, cada ano que passa é mais desunião, sabe? Eu lembro que uns anos atrás eu e minhas irmãs a gente era um pouco mais unida, né? Eu ia pra casa delas no final de semana, a gente fazia cabelo, unha junto. Hoje, né? Hoje, ai, não tem tempo, tô cansado, não gosto de visita, enfim. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá também. Eu também hoje em dia eu sou mais evitativa, sabe? Que eu sinto que é uma forçação de barra, sabe? Você se força ali um final de semana, depois você passa 6 meses sem contato com a pessoa, e aí eu penso, pra quê então? Então deixa pra lá, deixa pra lá, cada um segue seu caminho, sua vida então. E outro dia eu mandei uma mensagem pra irmã minha, ela não me respondeu. E eu excluí o número dela, sabe? Só que eu observei que isso acontecia várias vezes, entende? Eu percebi ali que não tinha um retorno, sabe, uma tentativa de conexão. E eu percebi que essa pessoa mais procurava eu e a minha outra irmã também, mais por interesse, sabe? Na hora da necessidade. Então eu apaguei o número, sabe? E eu tô desse jeito. Eu tô percebendo as pessoas que só querem contato comigo para quando precisarem e eu tô apagando o contato. Eu não quero essas pessoas na minha vida, sabe? Eu não quero hipocrisia familiar. Eu não quero procurar as pessoas só quando eu preciso. Eu não quero que me procure só quando eu preciso. Eu acho que é ruim, é um sentimento ruim, sabe? Mas, quando a gente vai olhar isso, o mundo tá caminhando para isso. As relações estão todas transacionais. As relações estão se tornando tudo transacional. É por interesse, é troca, sabe? E é um sentimento ruim. É um sentimento ruim. Mas, infelizmente, a gente tá caminhando para isso. E é difícil. Às vezes eu penso, nossa, quem segurar essa barra até 60 anos, 70 anos, sabe? É complicado. Você não ter família, as amizades, é difícil você fazer amizade depois de adulto. E é isso, é você viver um dia de cada vez com você mesmo, tentar ser feliz com você mesma. Você ser sua melhor amiga, porque senão você não aguenta, né? Que não é fácil, não é fácil. Você praticamente viver sozinho, né? Uma solidão. Eu tenho meu marido, tenho 3 cachorros e essa é a minha família. Mas mesmo assim, eu acredito que uma pessoa ela precisa de uma comunidade, né? Para se comunicar, para trocar ideias ali. Eu acredito que sim, mesmo uma pessoa mais nihilista que seja, mais egoísta que seja, eu acredito que essa pessoa de alguma forma ela tem que ter um grupo, uma coisa assim, para ela se comunicar, para ela ter interação, mesmo que seja pela internet, né? E por isso que eu gravo os meus vídeos aqui, porque é uma forma de eu conversar, de eu desabafar, porque eu tenho uma prima que eu converso muito com ela, sabe, todos os dias, só que eu percebo que as nossas conversas não se aprofundam, entendeu? Eu sou muito filosófica, eu gosto de me aprofundar nos assuntos. E ela não é esse tipo, né? Ela conversa assim, é mais superficial. E é muito gente boa, eu gosto muito dela. Mas para assuntos mais profundos assim, eu prefiro falar aqui, gravar e colocar aqui no YouTube, que é como se fosse um calendário meu, né?
um diário, aliás. E é isso a minha reflexão de hoje, um desabafo também. E é isso.